Fala galera, Eduardo Cassago chegando de novo para mais uma aula do curso de Gestão Ágil Avançado. Então hoje a gente vai começar a falar sobre como fazer estimativas de trabalho. Como que eu pego uma user story e determino quanto de esforço vai ser necessário para entregar aquela user story. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Quais são os recursos necessários para poder entregar aquela user story? Mas assim, vai ter alguns pontos aqui que a gente vai trabalhar que vai trazer um grau de previsibilidade muito grande, que é muito bom para todo o time, para todo o projeto, para todo o negócio, tá? Então a gente vai falar sobre estimativas ágeis. Eu já adianto que não é um assunto assim tão trivial no primeiro momento, mas a prática vai mostrar que é muito simples de usar, fica muito tranquilo para todo mundo usar e os times ficam bem mais engajados, né? Conseguem entender muito mais o como fazer as coisas e o quanto de esforço é necessário para fazer essas coisas. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como estimar user stories, tá? E, como sempre, a minha frase, né, de começo, eu gosto de usar para fazer vocês refletirem, e a de hoje é essa aqui, ó. O uso do recurso se expande para a sua disponibilidade. Tá? O uso do recurso se expande para a sua disponibilidade. Em outras palavras, se você der 2 horas para alguém fazer alguma coisa, muito provavelmente ele vai levar essas 2 horas. Se você der 4 horas para ela fazer a mesma coisa, muito provavelmente ela vai levar 4 horas. Então é bom ficar sempre atento a isso, porque o uso do recurso se expande a sua disponibilidade inevitavelmente. É uma reação nossa a essas questões, tá? Então, fiquem atentos a isso, como indivíduo, principalmente, para que as coisas sempre fluam bem e não, como essa frase diz, né, expandindo até chegar aos limites. Beleza? Tem tudo a ver com a aula de hoje, tem tudo a ver com o assunto de hoje. E a gente começa falando, então, do porquê estimar. Se vocês lembram lá, quando a gente fez o passo a passo do Release Planning, a gente tem ali uma fase que é estimar as user stories, ou seja, saber o quanto de esforço vai ser necessário para entregar elas. Porque só assim eu vou conseguir distribuir elas em sprints, saber quantos sprints eu tenho para entregar aquele projeto e saber ali qual vai ser a data, quanto até o custo daquele projeto. Né? Então, por que a gente usa estimativa? Primeiro, para ter um grau de previsibilidade. Tá? A gente não vai acertar na mosca. Tá? Tem até uma frase que a gente fala, a gente nunca vai acertar no mosquito voando, mas a gente vai chegar perto disso. Tá? A gente vai ter ali uma acuracidade suficiente para que a gente consiga planejar o projeto, para que a release planning aconteça de verdade. Tá? Então, para trazer previsibilidade, mais previsibilidade para a nossa mão, a gente costuma estimar. Para ter ideia de produtividade, ou seja, se eu consigo estimar, é aquele passo a passo da release planning. Eu consigo saber quantos sprints eu vou ter. Eu consigo saber quantas pessoas eu vou precisar daquele sprint, quais habilidades eu vou precisar. Então, me traz uma noção de produtividade muito grande, porque eu vou saber quantas histórias quantas user stories aquele time é capaz de entregar por sprint. Isso vai determinar a produtividade. Tá? Isso é uma métrica muito importante para times ágeis. Outro ponto é que me facilita a vida na hora de priorizar. Tá? Se eu sei que uma história ela vai levar muito tempo, cara, inevitavelmente o PO ele vai ter que fatiar aquela história em histórias menores, em user stories menores, para que o time consiga entregar de uma maneira mais tranquila. Então a gente estima basicamente para ter um grau de previsibilidade maior, ter noção de produtividade e conseguir priorizar mais satisfatoriamente as histórias dentro de um projeto. Tá? E isso vai ao encontro de tudo que a gente falou ali na aula de como planejar e sustentar, né, os modelos ágeis dentro de um time. Beleza? E aí a gente avança, então, entendendo o seguinte. A gente, para estimar, precisa de algumas medidas de tamanho, ou seja, quanto tempo eu levo para fazer uma viagem? A gente faz isso em horas, né? Quantas horas eu levo, ou quantos minutos eu levo para me locomover de casa para o trabalho? Quanto tempo eu levo para voltar do trabalho para casa? Tem vários fatores, né? Num dia bom sem trânsito, eu levo meia hora. Num dia com trânsito, eu levo 1 hora e meia.
né? Mas como eu vou saber se hoje vai ter trânsito ou não? Tem alguns fatores que podem mostrar isso, mas eu não calculo os acidentes que podem acontecer, as obras que a prefeitura vão fazer. Então, muitas coisas fogem do nosso controle. No entanto, essas medidas elas dão certa previsibilidade para a gente e trazem as coisas para um pouco mais perto da nossa mão, tá? E é assim que a gente faz em modelos ágeis. Só que a gente não usa muitas unidades de medidas conhecidas. A gente usa uma que é muito comum em projetos ágeis, que é Story Points, ou seja, pontos por história. Como a gente tem as User Stories, a gente fala agora dos Story Points, ou seja, quantos pontos são necessários para entregar uma User Story. E o que é um ponto? O ponto é uma unidade de medida, que a gente vai tratar ela internamente no time. Tá? Isso faz com que pressões externas não aconteçam. Por exemplo, se você falar que você leva 10 horas para fazer uma user story, vai aparecer alguém e falar assim, sei não, hein, dá para fazer mais rápido isso aí. Né? Então as pressões externas elas acontecem nesses casos. Agora, se você fala para alguém que você leva 5 pontos, que você vai precisar de 5 pontos para entregar aquela user story, o que a pessoa vai falar? Ela vai falar assim, o que é ponto? Né? Então, muitas vezes a gente usa os story points para essas questões. Outras vezes, para trazer um grau de facilidade na hora de estimar. Como esse exemplo aí, a gente tem a casa, tem um prédio um pouco maior, tem o London Eye, que já é um pouquinho maior, tem o The Gherkin, depois o The Shard. Né? Se a gente for falar, se eu perguntar para vocês quantos metros tem cada um, sem ter ali os números, vocês não vão saber. Mas vocês vão conseguir falar para mim qual que é o maior, qual que é o menor, qual fica entre qual, né? Só por olhar. Então é uma unidade de medida também. Os story points, eles seguem essa relação, eles seguem essa lógica. E aí a gente entra nas estimativas relativas, ou seja, as unidades de medida relativa. Esse é um bom exemplo, porque se eu perguntar para vocês quantos ml tem em cada copo, sem ter ali a marcação de ml, vocês provavelmente vão olhar para mim e falar, putz, acho que aqui tem mais ou menos isso, ali tem mais ou menos isso, aquele outro é um pouco maior, mas tem mais ou menos isso. Se você precisar ser preciso em quantos ml tem em cada um desses copos, você não vai conseguir ser preciso. Mas se eu usar um valor relativo, algo que ele se aproxima, tenho certeza que você vai acertar. Então, se eu perguntar qual que é o maior, é esse, qual que é o menor, é esse, qual que fica entre os dois, é esse. Isso é uma estimativa relativa. Quando a gente fala de valores absolutos dentro da estimativa de uma user story, isso foge muito do nosso controle, porque é algo muito abstrato às vezes, é algo que é novo, precisa de muita criatividade, precisa de tempo, precisa de muitos fatores envolvidos para que aquilo possa ser entregue, possa ser produzido. Quando a gente usa valores absolutos para isso, é fatal, a gente vai errar. Os projetos vão atrasar, se eu estimar em horas algo que eu nunca fiz na minha vida, eu não vou saber, vou fazer assim, e vou dar um tempo só para as pessoas pararem de me pressionar. No entanto, eu vou ganhar uma folguinha, mas lá na frente elas vão voltar a me pressionar porque eu não entreguei aquilo no tempo necessário. Tá? Ou ainda entreguei muito antes, né? E aí não tenho mais, perco um pouco até da credibilidade, porque as pessoas acham que eu estou superestimando as coisas. Mas quando a gente usa medidas relativas ou valores relativos, isso tudo facilita muito a nossa vida. Porque eu não sei realmente quanto tempo eu vou levar, eu vou aprender para entender quanto tempo eu levo. E aí eu falo, bom, isso aqui é pequeno, isso é grande, isso é médio. Tá? E ao longo do tempo eu vou entendendo realmente o que é o grande, o que é o médio, o que é o pequeno e assim sucessivamente. Então, em métodos ágeis, no método que a gente está estudando, a gente usa estimativa relativa, com valores relativos, que representam unidades de grandeza que estão mais próximos da nossa realidade. Beleza? E aí os story points funcionam dessa forma. Eles são uma unidade de medida relativa, eles podem ser comparados entre si, né? Como aquele caso dos copos. Eles são determinados pela equipe usando essas estimativas. A gente vai ver como fazer isso. Tá? Então a equipe tem o seu próprio story point, a equipe anda no seu próprio pace, ali no seu próprio ritmo, e esses story points eles são exclusivos daquele time e daquele projeto. Tá? Isso é muito bom ficar claro. Nunca se compara story points de projetos diferentes, de times diferentes, principalmente,
Porque eles são unidades e medidas relativas. E quando a gente relativiza alguma coisa, ela é específica de um cenário. E o cenário, nesse caso, é o time e o projeto. Muitas vezes os projetos são parecidos, mas existem coisas entre eles que diferenciam, e às vezes muito. Eu mesmo trabalhei em equipes que faziam, eles produziam cursos, tá? E aí a gente pode imaginar, poxa, sai um curso, entra outro, sai um curso, entra outro. Mas se eu falar para você que um curso de Excel relacionado a um curso de programação são iguais, você não vai acreditar. Eles são muito diferentes, né? Então, quando a gente trabalhava com esses times, a hora que mudava o projeto, a gente sim tinha coisas parecidas que eram iguais de um projeto para o outro, isso a gente conseguia estimar com sim, uma precisão enorme, mas outras coisas não. E aí os story points eles fazem muita diferença nesses casos. Por isso eles são medidas relativas, eles podem ser comparados entre eles, mas nunca podem ser comparados de um projeto para outro e de times para outro, tá? E aí a gente vem nas escalas, mas e aí, beleza, você está falando para mim que os story points são essas medidas, mas e aí, como que eu meço, né? A gente tem duas escalas tradicionais que a gente usa para medir story points dentro de um time ágil. A primeira delas é a Fibonacci, né, que ela vai ali no 1, 2, aí a soma dos dois anteriores forma o próximo, então 1 com 2 dá 3, 3 com 2 dá 5, 5 com 3 dá 8 e assim sucessivamente. Tá? Então essa é a Fibonacci. Por quê? Eu não dou um certo grau de previsibilidade. As coisas elas vão ficando complicadas exponencialmente. O Fibonacci é muito bom para isso. Outra escala é a escala dobrada, que é a escala de dobros, né? Então eu tenho 1, 2, dobro de 2, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8, 16 e assim sucessivamente. Também pensando nisso, né? Eu tenho na escala dobrada uma precisão um pouco menor e na Fibonacci um pouquinho maior. E aí, mas beleza, eu pego uma user story e eu falo o quê? Que ela é 20, ela é 4, né? É basicamente isso. Mas aí a gente vai ver alguns métodos para fazer com que esse relativismo fique mais palatável para os times, fique mais palatável para as pessoas. O que a gente tem que entender agora? Se eu puder estimar em horas, beleza. Se você se sentir confortável, se o time se sente confortável fazendo isso, se o negócio acha que isso é interessante, beleza, faça isso. Eu já fiz isso várias vezes em alguns times e funcionou muito bem. Tá? Às vezes, para a gente ter uma medida relativa, primeiro precisa estimar em horas. Mas é muito importante entender que vai ter erro. A gente tem que dar liberdade para o time errar. Tá? Se eu vou estimar em horas, vai ter coisa errada. E a gente vai aprendendo, vai dar liberdade para as pessoas errarem, vai fazer com que o ambiente seja propício para isso, né? Lembra dos valores ágeis, para que com o tempo o time aprenda e vá refinando mais isso. Mas na escala relativa, a gente usa os story points, e os story points eles seguem essas escalas. Ou Fibonacci ou dobrada. Tem algumas outras, mas as mais famosas e as mais comuns são essas que a gente vai usar para passar os exemplos da aula de hoje. E aí a gente vai começar estimando um modelo de estimativa, que é a estimativa por analogia, que é aquela que eu já falei, né? A gente vai comparando algumas coisas com outras coisas e vai entendendo se aquilo é pequeno, se aquilo é médio, se aquilo é grande, e por aí vai. Então, por exemplo, eu vou comparar uma user story, eu vou basear no seguinte, essa user story ela é parecida com aquela ali? Ela é bem parecida, então elas vão ter medidas iguais. Essa outra ela é mais complexa, então ela é maior que essa. E aí eu vou organizando isso numa linha. Essa outra ela tá entre essa complexa e entre essa que é menos complexa. Então eu já criei uma outra relação. E assim eu vou comparando umas com as outras, vou fazendo essa analogia para conseguir distribuir qual que é a mais complexa e qual que é a menos complexa. Com isso eu consigo entender quantas dessas cabem no meu sprint. Se eu pegar essa bastante complexa aqui, muito provavelmente ela vai agregar mais valor. Eu consigo pegar só mais duas dessas mais fáceis. Então essas três vão para o meu sprint. Né? Tá entendendo como a base de confiança, a abertura, ela é muito importante para esses casos. Então, as medidas as medidas que a gente usa para estimar por analogia são bem assim. Tá? Eu vou mostrar algumas daqui a pouco. Aí, como que eu faço então para estimar? Story points estimativos. Bom, então eu vou ter o backlog, o Product Owner vai me dar um backlog, né? E a gente parte do princípio de que se o Product Owner me entregou aquele backlog, aquilo entrega valor, tá?
Então eu vou pegar uma história ali, uma user story, que todo mundo entende, que todo mundo compreende o que ela é fácil de entender. E eu vou chegar para ela e vou falar assim, ó, vou dar vou dar uma quantidade de pontos para ela. Geralmente a gente dá 2, né? Ela é fácil, todo mundo entende e ela dá 2. Por que 2? Porque se eu achar uma mais fácil que aquela, ela vai ser 1. Se eu achar uma mais difícil, ela vai crescendo proporcionalmente. Mas é sempre bom deixar o 2, porque pode ter uma mais fácil. Pode ser que alguma vai ser fatiada ali na frente, e aí ela vai ficar muito mais fácil do que essa. Então eu pego aquela que é de fácil compreensão de todos e dou a pontuação 2 para elas. E aí eu começo a comparar. Essa aqui é mais difícil que essa aqui, que é 2? É. O quanto que é? Ah, é bastante. Então vamos dar ali para ela, seguindo o Fibonacci, vamos dar 5 para ela, né? Ela é mais que o dobro dessa daqui. Aí essa outra ela é mais ou menos, ela está no meio termo dessas duas. Então ela é 3, ela vai ficar aqui no meio. E assim a gente vai organizando as histórias com base nesses pesos. E essa aqui é muito complexa. Ah, vamos dar 50 para ela e deixar ela ali de lado. Ó, pior, essa aqui é melhor você dividir ela em outras user stories, porque está muito difícil de fazer isso, assim, é muito complexo fazer isso rapidamente dentro de um sprint. E esse é o ciclo. E aí a gente compara todas, seleciona e assim estima usando essas referências, né? E no final de cada iteração, ou seja, no fim de cada sprint, a gente vai calibrando, porque aí o time vai ter a oportunidade de fazer o review, de fazer a retrospectiva, de explorar bastante essa questão das estimativas e vir refinando. Ó, aquela que era 2, não era 2, não, era 5. Essa que era 5, não era 5, não, era 3, sabe? E aí o time vai se entendendo. É por isso que nunca se compara story points de times para times, tá? Porque o time vai encontrar o seu próprio jeito de fazer e de estimar. E o quanto vale cada story point, cada ponto por história daquele time, tá? Existe um método que é muito famoso para fazer isso, que é o Planning Poker. Tá? O Planning Poker é baseado no poker mesmo. Tá? Então a gente tem ali um baralhinho com cartas. Cada uma das cartas ela segue a sequência de Fibonacci, então ela vai ter o numerinho marcado ali, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim vai. A gente tem um baralho para isso, é facilmente encontrado isso, tá? E a gente distribui esse baralho para cada membro do time. E aí o time vai usar aquele baralho para estimar as histórias. Tá? Então como que a gente faz isso? Então o Product Owner ele pega ali a User Story, ele lê essa User Story e ele está pronto para responder todas as dúvidas. Ao ler, as pessoas vão entender e vão começar a perguntar, mas o que você entende por isso? Como que você imagina isso? Vai ter que ser assim, vai ter que ter esse campo, vai ter que ter essa cor, vai ter que ter o logo, o cliente quer isso, então começa a ter uma discussão em relação àquilo a partir do ponto que o Product Owner lê. Todas as pessoas na mesma sala, entendendo aquilo, fazendo ali o planning do Scrum. Então, aí cada membro do time, baseado naquela conversa, vai pegar uma carta e falar assim, eu acho que, baseado no que o PO falou, eu acho que é 5, mas vai guardar para ele. Vai pegar uma carta e vai ficar ali, como se fosse um poker, né? E aí, na hora certa, a hora que o Scrum Master falar, por exemplo, mostrem, todo mundo mostra. E aí a gente vai ter ali, o importante nesse caso é não combinar, sabe? É ver o que cada um do time acha de complexidade naquela história, naquela user story que o PO falou, seguindo aquela sequência do baralho. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter alguns detratores, então a gente vai ter ali pessoas que vão colocar pouco, pessoas que vão colocar muito, e o legal nesses casos é falar com que essas colocaram menos e essas colocaram mais, expliquem por que fizeram isso, né? Muitas poucas vezes, só em times que trabalhavam juntos há muito tempo, batia assim de cara, sabe, essa estimativa. Mas no começo de um trabalho vai ser muito disperso. E aí é legal pedir para essas pessoas, para esses detratores inferiores e superiores, explicarem o porquê. Porque ao explicar, muitos vão falar das facilidades que eles viram e muitos vão falar das complexidades. E muitas pessoas ali podem não ter pensado naquilo. Olha que bacana. Então a comunicação vai acontecer de uma maneira muito simples, muito fluida. E aí depois que essas pessoas falarem, repete-se o processo. Fala, então beleza, galera, vamos estimar de novo. Até chegar num consenso. Isso vai se repetindo, Product Owner fala a próxima, joga-se o baralho, Product Owner fala a próxima, joga-se o baralho. Muitos nesses casos definem-se critérios de aceitação muito mais refinados, descrevem muito mais, as user stories ficam muito mais descritas, acontecem fatiamentos, ou seja,
as user stories se transformam em outros menores, seguindo aquela questão do invest, seguindo as características que uma user story tem que ter. E o Planning Poker é muito legal, é até divertido de fazer, os times gostam, e é uma coisa que eu recomendo muito. Tá? Então, pratiquem a respeito, coloquem isso em prática, porque é muito bacana para os times. Outra coisa é a estimativa por afinidade. Tá? Essa estimativa por afinidade é muito legal, porque assim, o PO ele traz as user stories, né? E de uma forma muito rápida e simples, o time vai tomando as decisões. E o PO ele vai sendo toda hora chamado para conversa. Então, assim, ele é fácil, o processo ele é transparente, tá? Todo mundo vê o que está acontecendo e cria uma experiência positiva, assim, esquece-se o confronto, porque muitas vezes as pessoas veem o PO, confrontam ele, acham que ele quer demais, nesse caso não tem confronto nenhum. E o que o time precisa fazer? Eles precisam pegar as user stories, colocá-las numa parede, da mais fácil para mais difícil, da menor para maior, e vir fazendo essa escala. Então aqui eu coloco todas as menores, aqui as mais ou menos, aqui as um pouco maiores, aqui as super maiores, e assim a gente vai entendendo e vendo o quanto delas vai caber dentro do nosso sprint. Né? Então essa é uma estimativa por afinidade. Uma outra, por afinidade também, é o tamanho de camiseta. Né? Todo mundo sabe o que é uma camiseta P, PP, MG, GG. Só de saber, só de falar, você já imagina o tamanho da camiseta. Então a gente pode fazer isso também com User Stories. Tá? Ela é fácil também de fazer, porque essa relação está na cabeça de todo mundo. Ela funciona muito bem para estimar por afinidade. Todo mundo compreende essas medidas, né? E elas servem muito de referência. Então quando eu pego uma história, ela é muito simples. Em vez de ponto, eu vou falar que ela é P. Vou falar que ela é PP, vou falar que ela é G. Né? Isso é muito bom para estimar lá no Product Backlog, para estimar os épicos, por exemplo. Mas isso aqui é G. Cara, vamos quebrar isso aqui, vai virar muito PP, vamos quebrar. Então é muito bom para isso. O tamanho de camiseta eu já usei bastante também. Eu usava em times que começaram a estimar por hora, de hora foi para ponto, e depois de ponto a gente foi vendo que tinha uma tendência. A gente tinha sempre histórias que eram mais ou menos PMG. Né? Elas iam se agrupando ali na afinidade delas, sempre assim, na questão do esforço. E aí a gente começou a estimar como PMG. Os nossos plannings eram muito divertidos e acabavam assim, em uma hora. Era muito massa. A gente otimizou muito o processo, mas isso ao longo do tempo. Demorou mais de um ano para chegar nisso. Tá? Então vamos com calma, usem essas estimativas, porque elas são muito poderosas, é muito bacana de praticar assim, tá? Então, como que a gente faz aqui para um projeto final? Então, eu tenho um tema e um épico, eu posso usar ali tamanho de camiseta, por afinidade, para poder estimar aquilo de uma forma mais rápida, de hora que eu estou fazendo um release planning. A hora que eu caio nas user stories, é legal usar o Planning Poker, porque ele vai trazer aquela discussão, ele vai criar uma tendência, é muito bacana. E quando eu parto para tarefas, aí pode ser em horas, não tem problema. Mas o importante é que o time se sinta confortável para estimar as user stories, para estimar do jeito que eles acharem legal de fazer, que eles acharem propícios para fazer. E lembre-se que toda user story ela tem uma unidade de medida de execução, ela tem uma unidade de medida de complexidade. E os story points são muito importantes para isso. Então, ao estimar, ao fazer um release planning, a gente vai ter lá Product Backlog feito, a gente vai estimar aquelas user stories que podem usar alguns desses métodos. Depois de estimado, vai dividir elas por sprint, ou seja, o time vai falar quantos de user stories, quantos de story points eles vão assumir por sprint, e depois disso é priorizado, é feito se visto se está dentro das expectativas e toca o baile, toca o pau. Tá? Então, usem e abusem de user stories, de story points dentro de user stories, porque é muito importante para fazer o processo de release planning. Beleza? Então, essa aula ela finaliza aqui. Recomendo que vocês vejam e revejam isso, estudem bastante, tentem aplicar o método. Também estou disponível para mentorias de como fazer, treinamentos individuais para como fazer isso na prática, que é muito legal, vale muito a pena, torna-se até um processo divertido dentro do time. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e até mais.